É um trabalho que você realiza para Deus em resposta a uma ordem que Deus determinou, a uma palavra que Deus determinou. Não é simplesmente um serviço que eu faço para Deus, mas é um serviço que eu faço para Deus em resposta à sua ordem, à sua palavra. Então, uma coisa importante deve ser pontuada aqui é que se Deus não mandou eu fazer, então eu não devo fazer. Se Deus não estabeleceu algo para que eu faça, então eu não devo fazer, porque o culto, na sua essência, ele deve seguir esse princípio. E que princípio é esse? O da obediência. Aleluia! O princípio da obediência. Só para vocês terem uma ideia, uma vez o apóstolo Paulo, ele quis ir pregar em uma determinada cidade, e o Espírito Santo disse para ele: olha, aqui você não vai pregar. Você não vai pregar aí. E logicamente o apóstolo Paulo obedeceu. E aí mais adiante, vocês vão ver isso no capítulo 16 de Atos, né? Vocês vão ver mais adiante que na noite seguinte, o apóstolo Paulo ele tem uma visão, onde ele vê um varão macedônio acenando para ele, dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Agora, se Paulo insistisse, né, em pregar ali naquela cidade, ou não, é coisa do meu coração, é melhor eu pregar, continuar aqui, fazer o que eu quero, com certeza ele iria sofrer ali alguma advertência por parte do Espírito Santo de Deus, porque é o princípio da obediência. Então, se Deus não mandou fazer, se Deus não estabeleceu para que se faça, então nós não devemos fazer. Devemos desobedecer a ordem de Deus, porque é melhor obedecer do que? Melhor obedecer do que? Então, o culto, ele é, na sua essência, um serviço que eu faço para Deus, né? Que eu faço para Deus em resposta à sua ordem, à sua palavra de ordem, ao seu mandamento. Então, dito isso, irmãos, qual é o culto que Deus não recebe? Qual é o culto que Deus não recebe? E eu separei aqui alguns detalhes, algumas coisas interessantes, né, em relação a esse tipo de culto que Deus não recebe. Não a título aqui de advertir, até porque também eu não te conheço, não sei como é que está a sua vida. Mas para a grande parte aqui, que eu percebi desde o momento que eu entrei, vai servir como conscientização, a título de conscientização, porque como eu já disse a vocês, desde o momento que eu entrei aqui, foi notável que a presença de Deus está nesse lugar, e pelo olhar, pelo que eu vi aqui no rosto de alguns irmãos, estão de fato oferecendo a Deus um culto de louvor e adoração a Ele. Agora, qual que é o culto que Deus não recebe? Qual é o culto que Deus não recebe? O culto que Deus não recebe, em primeiro lugar, é aquele culto que não está em conformidade com a sua palavra. Como eu já disse a vocês, o serviço ou culto, né, dentro do sentido da palavra, né, é um serviço que você presta a Deus em resposta à ordem do Senhor, à palavra do Senhor. Então, logo, o culto que Deus não recebe é um culto que não está em conformidade com a sua palavra. E a exemplo disso, nós temos aqui alguns personagens que eles não corresponderam à ordem de Deus, ou melhor, eles ultrapassaram já a ordem, ou a ordem que já havia sido estabelecida, e queriam fazer alguma coisa, e o resultado do que eles fizeram foi muito triste, desastroso. O primeiro personagem que nós vamos ver aqui está no livro de Levíticos, capítulo 10. Quem é eles? Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, a Bíblia diz que eles foram oferecer fogo estranho diante do altar do Senhor. Eles pegaram o incensário, cada um deles pegou seu incensário e colocou fogo. E quando foram oferecer diante de Deus, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu ou matou Nadab e Abiú diante do altar do Senhor. Pelo que Arão ficou triste, ficou angustiado. Agora preste bastante atenção, porque eu já vi muitos discorrerem sobre esse texto, questionando a respeito de que tipo de fogo era aquele que
Nadab e Abiú ofereceu diante de Deus. Mas o fato é que a questão não gira em torno do fogo que eles estavam oferecendo ali, queimando incenso diante do altar do Senhor. Se vocês forem lá nos versículos, lá no capítulo de número 10 do livro de Levíticos, vocês vão ver que o que levou eles a morrer instantaneamente ao oferecer sacrifício, ou melhor, a oferecer fogo estranho diante do Senhor, foi o fato de que Deus não havia dado a ordem. Deus não havia dado ordem alguma para que eles fizessem o que eles fizeram. Senão, vamos confirmar aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer, aqui no versículo de número 1, na última parte do verso, dizendo assim: o que ele não lhes ordenara. Então Nadab e Abiú, eles vão oferecer sacrifício, ou melhor, vão oferecer incenso diante do altar do incenso, vão colocar fogo no incensário, sem que Deus houvesse, ou sem que Deus desse a ele a ordem. Então o culto, ele não é culto quando não está em conformidade com a palavra do Senhor. Quando nós realizamos o que realizamos, quando nós fazemos o que fazemos, num ambiente como esse, se não for por ordem de Deus, se não for pela palavra de Deus, estamos fazendo um trabalho vão. Aleluia. Deus não havia ordenado e eles pegaram o incensário. Só que olha só, eu penso que eles foram na empolgação. Por quê? Porque se vocês forem ver o capítulo anterior, vocês vão ver que Arão está oferecendo sacrifício. Arão está oferecendo lá os sacrifícios, os holocaustos. E está um culto maravilhoso. Está uma bênção culto. Arão está lá oferecendo sacrifício. Moisés está ali também dando suporte, auxiliando. Os sacerdotes estão ali. Aí os filhos de Arão vão lá, sem que Deus houvesse dado a ordem, pegam o incensário, não era o momento ainda, mas pegam o incensário e vão oferecer o incenso ali diante do altar do incenso e põem fogo. Ou seja, Deus não havia dado a ordem para aqueles dois, até porque o único que poderia queimar incenso neste momento era só o sumo sacerdote. E até então Nadab e Abiú não eram o sumo sacerdote, porque Arão é que era o sumo sacerdote nesses dias. Então, além deles não obedecerem ou não seguirem os parâmetros estabelecidos por Deus na sua palavra, eles queriam fazer algo que não era da competência deles fazerem. Então, qual é o culto que Deus não recebe? O que não está, ou o culto que não está em conformidade com a palavra do Senhor. Um outro personagem, esse também é bem interessante, está lá no capítulo 13 de 1 Samuel. E esse daqui, irmãos, ele sofreu um bocado, talvez até menos do que o Nadab e Abiú, porque morreu instantaneamente. Mas esse daqui ele sofreu muito também. Mas também por causa da sua rebeldia com relação à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Saul, ele tinha recebido uma ordem de Samuel: espera aí 7 dias que a gente vai oferecer o sacrifício. Nesse dia do sacrifício, Deus iria confirmar o reino a Saul. Só que aí a Bíblia diz que eles se reuniram lá, está todo mundo reunido em um determinado lugar, o altar já está preparado. Só que Samuel, ele veio chegando nos últimos momentos, estava demorando para chegar. E o povo olhou e disse assim: mas esse culto está meio frio. Esse culto está meio frio. Ô Saul, coloca fogo nesse altar aí. Aí a Bíblia diz que o povo começou a se dispersar, e Saul preocupado, né? Porque o povo está indo embora, ele diz: então eu vou oferecer o sacrifício. Irmãos, volto a dizer, o culto que Deus não recebe é o culto que não está em conformidade com a palavra do Senhor. Saul era rei, ele não tinha que colocar as mãos em sacrifício. Mais um que quer fazer algo que não é da competência dele fazer, porque Deus não estabeleceu sobre ele fazer o que ele estava fazendo. E ele, desesperado porque o povo estava indo embora, ele foi lá
fez o sacrifício. E quando ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel chega. Começou o culto sem eu determinar, sem mim. Começou o culto sem mim. Aí Saul falou: é porque o povo estava indo embora, eu achei que podia e aí eu fiz. Aí Samuel falou: hoje Deus ia confirmar o reino nas suas mãos. Mas porque você não obedeceu a palavra de Deus? Fez o que não é para você fazer. Aleluia. O culto que Deus não recebe é o culto que não está em conformidade com a sua palavra. Então é muito importante, irmãos, termos consciência disso. Lembrando que quando eu falo culto, entenda que é tudo que você faz para Deus. Tudo que você faz, evangelismo, você vai pregar, você vai louvar, você vai fazer a obra do Senhor. Se não está em conformidade com a palavra dele, tome muito cuidado, porque pode você sofrer prejuízo. Porque, irmãos, a obra de Deus não é brinquedo. A obra de Deus não é brincadeira. Isso daqui não é show, não é apresentação. Isso daqui não é um palco, isso daqui é um altar. E nesse lugar tem que oferecer o melhor sacrifício a Deus. Louvado seja Deus. Como muitos pensam, imaginam por aí, que levam as coisas de Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira, achando que a casa de Deus é um parque de diversão, um lugar de entretenimento. Não, lugar como esse aqui é um lugar de clamar e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Então, fazendo a obra de Deus tem que ser em resposta à sua ordem, à sua palavra. Um outro exemplo de alguém que fez o que não era para fazer, porque Deus não havia dado a ordem, foi o rei Uzias. Rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26, verso 16, diz que ele vai todo cheio de si, porque lógico, vamos reconhecer, ele já havia feito coisas grandiosas para Deus, na obra de Deus. Rei Uzias foi um dos reis bons que Judá teve. No entanto, ele cometeu um deslize. Por quê? Porque ele viu os sacerdotes todo bonito lá com os seus amparados, as suas roupas sacerdotais. Ele vai, exalta-se no seu coração, cheio de orgulho. Ele entra dentro do templo, pega o incensário e diz: quem vai oferecer incenso aqui hoje sou eu. Os sacerdotes olham e falam assim: olha, rei, é melhor não, o senhor não é preparado para isso. É melhor não, fica aí. Ele disse: eu vou fazer sim, eu vou fazer. E foi lá, pegou o incensário, irmãos. E a Bíblia diz que ele entrou dentro do templo lá para oferecer incenso. Sabe o que Deus fez? Deus mandou logo uma lepra bem no meio da testa lá do rei Uzias. E os sacerdotes ainda falaram assim: olha, não cabe a você oferecer incenso, não é para você oferecer incenso não, é só para os sacerdotes da linhagem, aleluia, de Arão. Não é da sua competência fazer, não está estabelecido por Deus você, como rei, oferecer incenso no altar de incenso do Senhor. Não, mas eu vou fazer. Foi lá e acabou resultando em uma lepra bem na testa dele. E todos que olharam para ele e viram disseram assim: sai daqui, porque agora você não vai fazer mais nada. E ele mesmo se apressou em sair dali do lugar, porque viu que a situação dele estava indo de mal a pior. Qual é o culto que Deus não recebe? O culto que não corresponde ou não está em conformidade com a palavra dele. Então, obedecer a palavra de Deus é essencial para que o culto seja, envolvido pela presença de Deus, para que Deus olhe para você e diga: realmente ele está aqui cultuando a mim, porque está obedecendo a minha palavra. Eu chamei ele da casa dele e ele veio. Eu chamei ela da casa dela e ela veio. Largou lá o cansaço, deixou a fadiga, a exaustão de uma semana de trabalho, está na minha casa me adorando. Eu vou lá abraçar ela, eu vou lá abraçar ele, renovar ela, renovar ele, porque está em obediência à minha palavra. Agora olha só, meus irmãos, mais uma coisinha. Qual é o culto que Deus não recebe? O culto que é feito, olha
só, essa daqui vai doer aí na quinta costela, vai segura. Qual é o culto que Deus não recebe? É o culto que é movido, que é impulsionado por boas intenções. Ah, mas a intenção é boa. Eu sei que talvez vai ser difícil de engolir para alguns aí, mas você vai ter que engolir essa e sair daqui dando glória. Porque eu falo isso sem medo de errar, que Deus não conta, em hipótese alguma, Deus não conta com boas intenções. Ah, mas a intenção é boa em promover determinadas festas similares a que o mundo lá fora estabelece para atrair o povão. Não, Deus nunca precisou de usar recursos mundanos para atrair o povo. Sempre foi a palavra dele, sempre foi o Espírito dele. Aleluia, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. No meu bairro lá, andando por aí, encontrei com um rapaz, e ele chegou ali e me falou assim: irmão Nailton, vamos comigo lá na minha igreja? Eu falei: barão, eu não sei não, né? Ele falou: vamos. Eu falei: o que vai ter lá? Ele falou: ó, vai ter um agita galera lá. Eu estou usando de eufemismo aqui, tá? Mas lá o termo foi outro. É um pancadão. Aí eu lembrei que eu tinha um compromisso no mesmo dia. Eu ia na casa de um casal lá que estava precisando das nossas orações. Aí eu lembrei, eu falei: ô varão, me perdoa, não vai dar para eu ir, eu tenho um compromisso no mesmo dia. Ele: não, mas vai ter lá um jogo de luzes, uma fumaça, vai ter uns flashes lá. Falei: rapaz, eu saí dali pensando, a única fumaça, a única nuvem que eu quero que me envolva é aquela mesma que estava lá no Monte da Transfiguração, quando os discípulos estavam com Jesus ali. O único flash que eu quero ver é aqueles que estavam lá relampejando no Monte Sinai, quando Moisés e todo o povo estavam diante de Deus em adoração. Eu não quero saber que a gente, galera. Aí ele falou assim: é para atrair a juventude, para atrair os jovens. Irmão, coisa nenhuma. Quando a palavra vem ao coração, seja lá de quem for, seja de jovens, seja de pessoas de mais idade, seja de criança, ela entra, vai na alma, traz a pessoa à presença do Senhor. Em nome de Deus é glorificado, aleluia. Louvado seja Deus. Aí alguém poderia dizer: ah, mas a intenção é boa. Deus não conta com boas intenções. Diga aí, Senhor, com bom som: Deus não conta com boas intenções. Vai lá. A intenção pode ser boa, mas Deus não quer saber de boas intenções. Se não, vejamos capítulo de número 15 de 1 Samuel. Está lá o abençoado de Saul novamente. E ele vai. Deus havia dado uma ordem: Saul vai lá e acaba com Amaleque, os amalequitas, né? Irmãos, e olha só, olha aqui para mim rapidinho, olha só. Essa promessa Deus já havia feito há muitos anos. Capítulo de número 17 do livro de Êxodo, Deus jurou por si mesmo que ele riscaria o nome de Amaleque da face da terra. Aí o tempo vai passando, o reino se constitui, né, começando com Saul, e Saul já reinando recebe a ordem de Deus. Vai lá na terra dos amalequitas e acaba com tudo lá. Tudo, não deixa viver nada. A Bíblia diz que Saul foi. Foi ou não foi? Chegando lá, o que Saul faz? Ele mata ao fio da espada tudo que era desprezível aos seus olhos. Deixa o rei Agag vivo, e isso refletiu posteriormente, lá nos dias de Esther, né? Uma grande dificuldade, porque veio Amã, que era agagita da linhagem de Agag, para perseguir o povo judeu. Mas enfim, aqui no caso de Saul,
E a Bíblia diz que além de um rei Agag, ele deixou os melhores bois, as melhores ovelhas. Eita, olha que coisa boa, hein? Faz um churrascão, não é coisa maravilhosa? Olha, tudo muito melhor. Aí ele está lá todo feliz, né? Porque ele havia, na verdade, né, surpreendido a Deus, né? Deus deu uma ordem, mata tudo. Ele, não, eu vou fazer melhor, eu vou deixar vivo o melhor dos animais para oferecer em sacrifício a Deus. Quando ele assim estava, né, matutando, pensando, chega Samuel lá. Samuel está lá andando nas proximidades, ouve um barulho e falou, e vê Agag junto com o rei Saul. Meu filho, o que está acontecendo aqui? Ah, Samuel, você não sabe, você havia dito para, né, que Deus falou que era para eu ir lá matar todo mundo da terra dos amalequitas. Só que o que eu fiz? Fiz aliança com os parceiros aqui, parceiro, parça, tá aqui, paz agora, não é mais um negócio de guerra, não, chega de guerra, né? Deixa o camarada aqui vivo, tá aqui bonitinho. Aí Samuel se enfureceu, pegou da espada, mata Agag na frente de Saul. Saul arregala os olhos desse tamanho. O que está acontecendo, Samuel? Samuel olha e fala assim, e esses animais? Ah, não, Samuel, é para oferecer para Deus em sacrifício os melhores animais lá da terra dos amalequitas. Aí Samuel fala para Saul, porventura Deus tem prazer em sacrifícios do que em que se lhe obedeça a sua palavra? Melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia. Aí alguém poderia dizer, mas Samuel, a intenção de Saul é boa. A intenção dele é oferecer o melhor para Deus. Não existe melhor para Deus quando não está quando está em desacordo com a palavra dele. Não existe essa de melhor para Deus quando as coisas fogem dos parâmetros estabelecidos por Deus. Ah, mas é o maior sacrifício. Não é o melhor, nem também é as melhores coisas. Só é melhor mesmo quando segue os parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Alguém poderia dizer, Saul está com a boa intenção, Samuel. Se fosse hoje em dia, diria, Deus não conta com boas intenções. O culto que Deus não recebe é um culto cheio de boas intenções. Ah, mas ele está aqui com boas intenções. Ele não se preparou. Ele não se preparou para louvar, não se preparou para cantar, não se preparou para presidir, não se preparou para dirigir, não se preparou para isso. Mas a intenção dele é boa, coisa nenhuma. Se você quer fazer, faça, mas faça conforme a palavra de Deus. Aleluia. Deus não conta com boas intenções. O culto que Deus não recebe é esse tipo de culto a ídolos. É esse tipo de culto onde muitos acham que as boas intenções Deus leva em consideração. Mais do que a palavra dele, coisa nenhuma. Pode servir para a administração, né, da igreja, pode servir para o irmão, para a irmã, mas para Deus não. O negócio é obediência à sua palavra, conforme os seus parâmetros, conforme o seu padrão. Agora olha só, Agag sai, está ali vivo, Samuel vai lá, mata. Aí fala, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Então fica claro aqui que Deus não conta com boas intenções. Quer ver outra situação bem complicada também? E a intenção foi boa, está lá Davi, todo alegre. Vamos trazer lá da casa de Abinadab a arca da aliança. Vamos trazer lá da casa de Abinadab, vamos. Primeiro equívoco de Davi. Primeiro equívoco. Como que a gente vai fazer para levar a arca? Vamos pegar um carro novo. Vamos pegar um carro novo, né? Um carro boi aí novo. Vamos colocar a arca em cima. Aí chamaram dois camaradas, Aiô e Uzá, para acompanhar e guiar, né? E aí Davi vem todo feliz. Oh glória, aleluia. Oh Jesus. Cheio de alegria, porque a arca estava ali. E eu imagino Deus olhando lá do céu, cruzando os braços e olhando assim para Davi. E alguém dizendo, a intenção é boa. Mas aí Deus falava, mas não está em conformidade com a minha palavra. Davi vem trazendo a arca.
2 Samuel capítulo 6, 1 Crônicas capítulo de número 13. Davi vem trazendo a arca sobre um carro de bois. E aí a Bíblia diz que era uma ribanceira assim, ó, eles estavam caminhando e vai com dificuldade, e aí de repente os bois tropeçam. E o camarada, o segundo personagem da cena, com boas intenções, ele vai lá e faz isso aqui. Coloca a mão na arca. Na hora Deus abriu uma fenda nele, matando-o instantaneamente diante dos olhos de Davi. Davi olhou e perguntou: como pois virá a minha arca do Senhor agora? A intenção de Davi foi boa em trazer a arca de volta para Jerusalém. A intenção de usar foi boa em segurar a arca para que ela não caísse no chão. Mas como eu disse, Deus não conta com boas intenções. Como deveria ser carregada a arca da aliança? Primeiro, era pelos eleitos dentre os eleitos. Entenda essa expressão, eleito dentre os eleitos. De todas as nações Deus escolheu Israel. De todas as tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Levi. Dentre a tribo de Levi, Deus escolheu os coatitas. E dentre os coatitas, Deus escolheu a família de Arão, que tinha a responsabilidade de carregar a arca da aliança, e não era de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Era como? Sobre os ombros. A arca da aliança representava a presença de Deus. Aleluia. A arca da aliança representava a presença do Senhor. Portanto, quando os levitas, separados, escolhidos por Deus, eleitos por Deus, levavam a arca da aliança sobre os ombros, eles estavam levando sobre si, aqui de uma forma figurada, a presença de Deus na vida deles. E eu quero aproveitar o ensejo aqui nesse momento para dizer para você que o que você deve levar acima de tudo sobre a sua vida, além desse fardo cansado, além desse corpo exaustivo aí, você deve levar mais do que isso, a presença de Deus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. E Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu para você levar a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. A intenção de Davi era boa, trazer a arca da aliança, mas sobre carro dos bois não era a forma como Deus havia estabelecido. Usando a intenção de segurar a arca, era boa a intenção, mas vem o Senhor e mata ele, porque ele havia cometido uma falta. Então não é as boas intenções que Deus conta, não é com essas coisas. Mas a intenção é boa em promover festas similares ao do mundo aí fora. A intenção é boa em fazer determinados programas aí para atrair a juventude. A intenção é boa em criar determinadas estratégias aí para poder trazer um povão aqui e segurar o povo na igreja. Não, meus irmãos, volto a dizer, o que segura a igreja, o que firma o povo na presença de Deus, é o alimento da palavra do Senhor, aleluia, é os princípios da palavra de Deus. Não adianta o mundo aí fora, e muitos que vestem a roupagem desse mundo, pensam ou dizem que para manter uma igreja saudável é necessário você criar inúmeras estratégias. Não, a igreja nunca dependeu dessas coisas. Sempre foi a palavra de Deus. Sempre o povo de Deus só dependeu de duas coisas: primeiro, da palavra do Senhor; segundo, da unção e do poder do Espírito Santo. Aleluia. E foi assim que a igreja venceu, desde que ela começou lá em Atos dos Apóstolos. Não foi aderindo às culturas, não foi aderindo aos costumes, não foi aderindo ao sistema que o mundo estabelecia. E quando ali o mundo da época, ou quando o sistema percebia que havia um povo diferente, que contrariava os seus dogmas, os seus paradigmas,
aqui está o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aleluia. Portanto, que fique claro que boas intenções, por mais que você imagine ser algo que possa contribuir para o reino de Deus, não contribui de forma alguma. Deus não conta com boas intenções. Nadab e Abiú morreram. Uzá morreu porque não estava em conformidade com a palavra, né, do Senhor, e também porque tinha boas intenções, mas Deus não conta com boas intenções. Uma outra coisa, o culto que Deus não recebe é um culto em que você não oferece todo o seu ser. O que o Paulo vai nos dizer aí em Romanos, eu quero novamente aqui fazer a leitura de Romanos capítulo 12, só para que vocês entendam aqui o raciocínio. Paulo vai dizer aí: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Engraçado que essa palavra aqui no grego, ela dá o sentido de obediência. Serviço sobre obediência, ou serviço sobre, melhor dizendo, obediência. Quando Paulo está dizendo aqui ofereça o vosso corpo, ou os vossos corpos, ofereçam os vossos serviços em obediência. Novamente, a obediência aqui está em evidência. Mas quando você não oferece todo o seu ser, não é um culto. Não é um culto. A Bíblia diz no livro dos profetas: buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Lá no Antigo Testamento, ainda no livro de Levíticos, capítulo 4, vocês vão ver ali que havia um sacrifício estabelecido por Deus. E esse sacrifício, olha só que interessante, eles pegavam o animal e dividiam esse animal em algumas partes. Dividia o quê? Dividia em partes o animal oferecido em sacrifício. E o interessante, quando você vai para o capítulo 6 do livro de Levíticos, você vai ver ali sobre a lei do holocausto, onde o altar tinha que estar aceso continuamente, né? O altar tinha que estar continuamente aceso, não podia se apagar a chama. Só que o interessante ali é que Deus fala assim, na hora de oferecer o sacrifício de holocausto, Deus fala assim: e vocês colocarão em ordem o holocausto. Colocarão em ordem